Boa noite, como é que você está? Graças e paz. Estou muito feliz de ter que ensinar, depois de alguém passar 50 minutos dizendo como alguém deve ensinar. Eu estou super animado, com muita expectativa naquilo que Deus vai, pela sua misericórdia, fazer. Amém? Boa noite, irmãos. Como a irmã já falou, meu nome é Ismael, sou pastor aqui na igreja. E eu queria, antes da gente começar o nosso tema, divulgar alguns livros que vão te ajudar a você conseguir se aprofundar no conhecimento daquilo que a gente tem ensinado. O primeiro é o livro Os Dons do Ministério, amém? Do irmão Kenneth E. Hagin. O segundo é A Respeito dos Dons Espirituais, também do irmão Kenneth Hagin. Maravilhoso. Esse aqui ele é um pouco mais completo. Ele é mais grossinho, ele é bom porque você vai ter bastante conteúdo para ler, e ele vai abranger mais coisas, que também é do irmão Kenneth Hagin, que é o livro Ele Concedeu Dons aos Homens. Eu acredito que a gente chegou a indicar ele ontem também. E a respeito do ministério de maneira geral, do serviço na obra de Deus, nós temos o livro Qualificados, do irmão Tony Cook. O irmão Tony Cook, ele é um mestre do Senhor, que ele tem a capacidade de, através dos seus livros, irmãos, sangrar a sua alma de uma forma que você nem imagina. Então, são livros preciosos, que eu creio que vão te edificar demais. Amém, amém? Você está pronto para a gente entrar em alguns assuntos aqui, alguns temas? Glória a Deus. Como nós temos divulgado, ontem nós começamos muito bem com a Patrícia e o pastor Fernando, e eles trouxeram algumas introduções, algumas bases. A Patrícia chegou a comentar alguns assuntos que vão ser relevantes para o que a gente vai ensinar agora. Só que eu queria te divulgar qual é um dos dons dos quais eu vou entrar aqui hoje, que é o ofício do profeta. É interessante porque o ofício do profeta, ele não tem um meio termo. Em todas as igrejas que nós conhecemos, de várias denominações, ou ele é o dom mais amado ou ele é o mais odiado. Ele não tem um meio termo. E é interessante que dos 5 dons ministeriais, os quais nós temos citados no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, o dom do profeta, ele é o único que também é citado no Velho Testamento. Então algumas pessoas podem dizer, não, mas Davi era pastor de ovelha. Mas ele era literalmente pastor de ovelha. O animal, não o irmão da igreja. Certo? Então, diferente dos outros dons ministeriais, o dom do profeta ele também vai ser citado. Nós vamos ter livros inteiros no Velho Testamento, levando o nome de profetas. Nós temos o livro de Jeremias, Lamentação de Jeremias, 1 Samuel, 2 Samuel, e aqueles vários outros profetas que você lê toda semana, eu tenho muita certeza disso. Amém? Então, antes de nós começarmos, eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Eu vou tentar ir devagarzinho. A gente vai ter, creio eu, em nome de Jesus, tempo suficiente para a gente tratar tudo que precisa ser tratado. Obviamente, irmãos, eu não vou conseguir tratar tudo, porque como a gente já falou desde o início, o ofício do profeta, ele tem uma extensão na palavra de Deus muito grande. Então, se eu for contar cada história de que cada profeta fez, de tudo que eles profetizaram e fizeram, de fato, a gente precisaria de dias só para descrever o que eles fizeram e mais dias para explicar como eles fizeram e por que fizeram. Então, eu vou dar um pouco de reduzida, condensar aqui algumas coisas, e eu creio que o Espírito Santo vai ajudar a gente chegar num fim proveitoso. Amém, amém? No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13, vai dizer o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É interessante, irmãos, porque quando às vezes nós citamos o chamado do profeta, talvez um dos maiores enganos, talvez por falta de sabedoria de muitos daqueles que são profetas e não tinham maturidade de como fluir no seu ministério, talvez conhecimento não seja uma coisa que a gente associa ao ministério do profeta.
Mas é interessante que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que o resultado dos 5 dons ministeriais é trazer conhecimento de Deus para o povo. Então, seja evangelista, seja pastor, seja apóstolo, seja profeta, seja mestre, o resultado desses 5 dons é apresentar o conhecimento de Deus. Como eles irão fluir, como eles vão se manifestar no meio da igreja, nós teremos as excentricidades e as especificidades de cada um dos dons. Mas, em compensação, o resultado final é promover a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Ok. Então, deixa eu te perguntar. Quando eu te falo a palavra profeta, qual é a primeira coisa que você acha que ele faz? Fale em voz alta um pouquinho. Ok, muito bem. Então, a primeira coisa que eu quero lhe ensinar nessa noite. A única coisa que o profeta faz não é só profetizar. E é por isso que às vezes a gente sente a dificuldade de conseguir entender que como é que o profeta vai atribuir conhecimento ao povo, se a única coisa que ele faz é profetizar. Então, entendendo, e já nós vamos trazer um pouco mais de clareza a respeito do que significa cada uma dessas palavras que eu falei, entendendo que o profeta faz parte dos 5 dons ministeriais, e o fim dos 5 dons ministeriais é promover conhecimento de Deus, logo, primariamente, e a Letícia chegou a comentar isso já recentemente, o profeta deve ser um pregador da palavra e deve ser apto para o ensino. Qualquer pregador deve ser isso aqui. Então, não existe você ter um dom ministerial que ele está alheio ou permitido por Deus ou isento de se aprofundar e conhecer as Escrituras. Não existe esse dom ministerial. Isso não é um dom ministerial, isso é um sonho. Ok. Você está bem? Fico feliz de você estar rindo tanto. Fico grato pela sua alegria. Deus abençoe você e seu ministério. Amém? Então, como eu citei inicialmente, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nitidamente, quando nós usamos o termo profeta, dificilmente você vai se lembrar de um profeta do Novo Testamento. Muito provavelmente, os nomes que brotam na tua mente é Elias, Samuel, talvez até mesmo Moisés, talvez até mesmo um outro personagem do Velho Testamento. E quando nós olhamos e tentamos avaliar o ofício do profeta segundo o Novo Testamento, tratando o Velho Testamento como uma referência, a gente vai arrumar um bocado de problema. E eu te digo por quê. Porque ou o profeta vai tentar exercer uma função que ele não deve, ou a igreja vai esperar dele uma coisa que ele não pode oferecer. Primeiro ponto que eu quero tratar com você. Na Velha Aliança, Deus tratava com o homem de maneira diferente do Novo Testamento. Quando Jesus morre e ressuscita, a palavra de Deus deixa muito claro que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nosso coração. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós estamos olhando para uma nova aliança. Então não adianta olhar para uma antiga aliança e tentar se comportar daquela forma numa nova, porque as coisas mudaram. As coisas são, diga comigo, diferentes. Ok, abre comigo no livro de Hebreus, por favor. Capítulo 8, versículo 6. Aleluia. Todos chegaram lá? Hebreus capítulo 8, versículo 6. Diz o seguinte: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Ele está se referindo às pessoas da velha aliança. Assim como também a aliança da qual ele é o quê? Mediador, é superior à antiga, sendo baseada em superiores promessas. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então olha aqui para mim. Primeiro ponto que nós devemos olhar: não sinta saudade do Velho Testamento.
Não importa o quanto você acha que os profetas do Velho Testamento eram mais ungidos, mais poderosos, mais fantásticos, o Velho Testamento, de fato, é inferior. Não é que nós não devemos olhar e aprender com o que havia lá, mas aquilo era somente a sombra do que após Jesus se manifestaria em mais plenitude. Aquilo era uma sombra. Sombra não tem cor, sombra só tem silhueta, formato. Em Jesus Cristo, irmãos, a coisa muda. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós temos em primeiro lugar 3 categorias de pessoas pelas quais Deus falava com o povo. Em primeiro lugar, reis, um indivíduo ungido por Deus para governar o povo. Segundo lugar, nós temos os sacerdotes, indivíduos ungidos por Deus para cuidar do templo e para representar o povo diante de Deus através dos sacrifícios. E nós temos uma terceira figura, adivinha quem é? O profeta. E esse indivíduo, na velha aliança, exercia o papel de quê? Mediador. E você pode se perguntar, como assim, Ismael, mediador? Como é que funcionava na velha aliança? O povo que não fazia parte de nenhuma dessas 3 categorias, não tinha acesso à voz de Deus. Então, como eles faziam para saber se Deus gostava ou não de uma coisa, se Deus confirmava ou concordava ou não com algo? Eles consultavam o profeta. Olha a ordem do processo. Eu quero saber algo, eu consulto o profeta consulta Deus, o profeta recebe a resposta de Deus, o profeta dá a resposta para alguém. Ele era um mediador, aquele que mediava o diálogo. Mas agora, irmãos, deixa eu te perguntar, se Jesus Cristo virou o nosso mediador, o único que está entre nós e Deus é Ele. Então o ponto primordial por onde eu vou estabelecer o meu diálogo com Deus e receber as respostas de Deus, não é mais através de outro homem, porque isso é precário, a palavra de Deus fala que a lei caducou, isso é a antiga aliança. Na nova aliança, a maneira primária pela qual Deus me guia é através do seu Espírito. O seu Espírito habita em nós, não temos mais outro mediador. Então não faz sentido você tentar olhar para um profeta da nova aliança, tentando fazer com que ele se comporte como se você estivesse na velha, tentando fazer e utilizar a consagração dele para responder uma resposta que você quer de Deus, tentando utilizar a vida que ele tem com Deus como o meio mais fácil para você obter a resposta que você quer de Deus agora. Não funciona. Você está comigo? Então abre comigo, por favor, no livro de Romanos capítulo 8, versículo 14. E eu sei que num momento como esse, os profetas estão fazendo graças a Deus, e em compensação outras pessoas estão fazendo, tudo que eu queria era encontrar um homem de Deus que sabe aquilo que eu não sei. Mas lê comigo, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha só o que ele vai dizer. Todos chegaram lá? Diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de... Irmão, ser guiado pelo Espírito de Deus é característica de que você é filho. Qual é a limitação, ou qual é o indivíduo que fica entre um pai e um filho? Não existe, irmão. Mas na antiga aliança, os homens justos até daquela época eram servos, você é filho. Então o servo fazia sentido ter mediador, mas nós não. Nós estamos na casa do Pai, assentados juntamente com Cristo, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, à destra do Pai. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. E a palavra de Deus já foi muito clara agora, dizendo que Jesus é nosso mediador e é o Espírito Santo que nos guia. Só para melhorar a situação, vai comigo para João capítulo 16, versículo 13, por favor. João capítulo 16, versículo 13. Jesus estava profetizando e ensinando ao povo o que aconteceria depois dele ser assunto aos céus, depois dele ir embora. E é interessante que nesse diálogo com os discípulos ele diz, não vos deixarei órfãos,
Porque os discípulos, de fato, tinham o hábito, quando tinham alguma dúvida, quando tinham alguma deficiência, perguntarem a Jesus, serem corrigidos por Jesus, serem instruídos e guiados por Jesus. E aí, os discípulos se sentindo desamparados, Jesus começa a trazer alguns esclarecimentos a respeito do que o Espírito Santo faria para eles. E no meio de muitos desses diálogos espalhados durante todo o Evangelho, Jesus chega a falar uma coisa muito interessante. João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará. Em quê? Toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão por vir. Então, em primeiro lugar, irmãos, antes da gente olhar para o ofício do profeta, é você tirar da sua mente que o ofício do profeta vai exercer a função de mediador ou de guia na sua vida. Isso não é bíblico mais no Novo Testamento. No Velho Testamento talvez fizesse sentido. No Novo a coisa é um pouco diferente. Para não dizer muito, para não dizer demais. Apesar de toda essa diferença, de fato, o nome profeta no Velho Testamento e no Novo Testamento não estão lá iguais por acaso. Existem sim semelhanças, principalmente no aspecto de revelação, no que diz respeito a você olhar para um profeta do Velho Testamento e para um profeta do Novo Testamento. Existem semelhanças entre os dois. Agora, os dois não ocupam o mesmo status. Os dois não ocupam a mesma hierarquia. Porque agora o profeta não é o único que tem a voz de Deus. Na verdade, o profeta agora exerce uma função completamente diferente. Porque graças a Deus, o povo não precisa mais de um profeta para guiá-los. O povo já tem o Espírito Santo lá de dentro. É muito melhor. Se você não tiver um profeta do seu lado, você não está em apuros, você tem o Espírito Santo. Amém? Quantos podem ficar felizes por isso? Ok. Então, como nós falamos no início, a principal característica que nós temos quando pensamos no ofício do profeta, e eu não digo que isso está de total errado, faz até um certo sentido, é olhar para o ofício do profeta e achar tudo que ele faz é profetizar. Só que, abre comigo, por favor, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Eu estou indo muito rápido, você está conseguindo me acompanhar? Já que eu não estou indo rápido, eu vou ficar. Aí a gente vai. Diz o seguinte, todos chegaram lá? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Vai dizer o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Para aí, olha para cá. Como nós já falamos desde o início desse evento, você adquire dons ou você nasce com dons ministeriais? Você nasce. Você nasce chamado para profeta. Você nasce chamado para mestre. Você não foi tão bonzinho ou tão ungido que Deus disse: quer saber de uma coisa? Vou te dar uma promoção. Vira profeta? Até porque se você entendesse o que significa os 5 dons mesmo, você entender que isso parece mais cair de nível. Porque dá mais trabalho. Então, irmãos, se o ofício dos 5 dons vem do berço, para que eu vou procurar com zelo? Para que eu vou procurar com zelo uma coisa que eu já nasci com ele? Na verdade, se você for conversar com a maioria das pessoas que de fato têm o chamado profético, eles mais fogem do que procuram. É ou não é assim? Então, pula comigo para o versículo 3. Pula primeiro para o versículo 5. Vamos fazer a ordem um pouquinho diferente aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Vai dizer: eu queria que todos vocês falassem em línguas, mas muito mais que profetizem. O apóstolo Paulo está expressando um desejo de que a igreja inteira profetize. Vamos continuar. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Agora volta comigo para o versículo 3. Vai dizer o seguinte: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Olha para mim um pouquinho aqui agora.
Irmãos, como nós já bem sabemos, todas as pessoas não são apóstolos, todas as pessoas não são mestres, então, obviamente, todas as pessoas não são profetas. Mas é interessante que o apóstolo Paulo fala a respeito de desejar os dons e uma expectativa dele de que toda a igreja profetize. Não faria sentido o apóstolo Paulo expressar uma expectativa dessa se a igreja não pudesse profetizar. E ele vai dizer o que é que significa a profecia a qual ele se refere. Ele diz: porque aquele que profetiza fala aos homens, para o quê? Edificação, exortação e consolação. Irmãos, vocês se lembram, não sei se todos estavam aqui no primeiro dia, mas no primeiro dia nós falamos que a respeito dos dons espirituais, qualquer um de nós pode operar. Você está aqui? Qualquer um de nós podemos profetizar. A diferença, muitas vezes, entre um que vai tocar em algum desses dons espirituais e alguém que é chamado no ofício dos 5 dons, é a recorrência com que isso acontece. Mas profetizar, qualquer um de nós pode. Quer ver um exemplo? Você vai descobrir que talvez você já tenha profetizado, nem sabe. Vou desmistificar para você. Todos nós somos guiados pelo Espírito de Deus, se vivermos uma vida de comunhão com Deus. Amém? Ok. Então, ser guiado pelo Espírito não tem nada a ver com dom, tem a ver com ser filho. Ok, tá bom. Você chega dentro da igreja, você olha para o irmão, ele está com um sorriso no rosto, ele está contando piada, ele está cumprimentando todo mundo, mas no teu coração tem uma impressão de que ele não está bem. Você não sabe por quê, você não sabe onde, você não sabe como, mas você fica numa vontade de dar um abraço no cara, de dar um abraço, orar por ele. E você ora por aquele irmão, e aquele irmão que estava se acabando de rir começa a chorar, e você diz por que ele está chorando, e você continua. Outros momentos, você recebe inspirações para fazer algumas orações específicas, e às vezes o irmão que está do teu lado vai e diz: nossa, irmão, foi uma bênção, era tudo que eu precisava, e você nem sabia. Agora deixa eu te perguntar, toda pessoa que nada é peixe? Então não é porque a gente profetiza uma vez que a gente virou peixe. Agora, toda a igreja de fato pode profetizar. Toda a igreja de fato pode servir como membro do corpo de Cristo e ser inspirado por Deus para auxiliar uns aos outros segundo uma direção no seu interior. Ok? Só que antes da gente continuar, eu quero trazer uma definição para você do que é um profeta. Um profeta fala por inspiração divina direta, uma revelação imediata, não algo que ele pensa ou gera, mas algo dado subitamente por inspiração repentina de Deus. Quando nós olhamos para uma definição como essa do profeta e pensamos na profecia, você vai ver que realmente parece e faz sentido a gente achar que profecia e profeta, até pelo nome da palavra, andam muito juntos. Uma profecia, ela pode brotar simplesmente do fato de você ser o único disponível no ambiente, e Deus poder te usar, te encontrar disponível, e você traz uma palavra, porque qualquer um de nós pode e deve desejar profetizar. Mas isso não nos faz profetas. Ficou claro isso? Então, quando o apóstolo Paulo cita o que a profecia faz, ele diz: ela deve edificar, exortar e consolar. É interessante porque se você pegar o significado das 3 palavras, talvez você vai descobrir que elas significam coisas completamente diferentes do que você achava. Vamos lá. Edificar, literalmente, talvez seja ela e consolar, fique bem claro na nossa mente. Edificar literalmente significa produzir crescimento, causar crescimento. Segundo ponto, exortar. Eu vou te dar 2 opções. Quando alguém fala que vai exortar alguém, você acha que ele vai dar um carão ou que ele vai dar um abraço? Seja sincero comigo. Agora já não dá mais tempo de você querer mudar a resposta, não. Antes, você achava que era o quê? Fale. Você sabe qual é o significado da palavra exortar? Chamar para perto. Trazer para perto. E em alguns dos significados ele vai dizer proclamar intimidade.
Então, enquanto você jurava que estava sendo profeta, dando uma cajadada na cabeça de alguém, talvez o irmão que estava dizendo, cara, que saudade de você, faz tanto tempo que você não vem, não se afasta do Senhor não. E ele nem sabia que o cara estava querendo se desviar. Isso aqui foi profético. Isso aqui foi uma exortação. Trouxe para perto. E o terceiro ponto, consolar. Consolar talvez seja a palavra mais do nosso dia a dia. Ele promove literalmente acalmar, cuidar, amar, consolar. Agora deixa eu te perguntar, quando o indivíduo sabe que um irmão da igreja perdeu um parente, e sabe que aquele irmão está de luto, e ele chega para esse irmão e dá um abraço e diz, tudo vai bem, consola aquele indivíduo, isso é profecia? Você sabia da informação, isso é amor, mas não é profecia. Profecia é uma inspiração repentina, baseado até mesmo na falta de conhecimento. Você diz, isso nem faz sentido, mas tem uma inspiração lá. Isso é profecia. Amém? Então, o meu voto para você nessa noite é, se sinta inspirado a profetizar na sua igreja. Amém? Se sinta inspirado a seguir os dons, a desejar os dons. Nesse momento faz sentido desejar o dom, porque você não está desejando ser chamado para profeta, você está desejando ser guiado pelo Espírito. Amém, amém? Glória a Deus. Então, feita a distinção de um para o outro, eu queria que nós fôssemos para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Todos esses pontos, irmãos, que eu pontuei a respeito do dom de profecia, não querem dizer que o profeta não vai profetizar, ou não estão alheios ao chamado do profeta. Era só para ficar claro o que cada um de nós também pode fazer. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 vai dizer o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, a manifestação do Espírito, irmãos, primeira coisa que você tem que entender, é uma manifestação Então ela não é uma manifestação do profeta que quer atuar nos dons somente. Ela não é uma manifestação de alguém que, por mais que deseje os dons, vai fazer aquilo na hora que quer. Ela ainda é e sempre será do Espírito. É dele, é como ele quer. E detalhe, não é aleatório, não é sem sentido, visa um fim proveitoso. Então, já que nós conseguimos dividir o que é profecia, já que nós entendemos que o profeta do Velho Testamento não pode servir plenamente de base para o que nós vamos entender do que é o profeta do Novo Testamento, eu acho que agora é bom a gente finalmente entender o que é que o profeta do Novo Testamento vai fazer. Amém? Abre comigo, por favor, em Atos capítulo 21, versículo 8. Atos capítulo 21, versículo do 8. Nós vamos citar um rapaz, um homem chamado Ágabo. E eu gosto muito de Ágabo, porque quando você lê o Novo Testamento, normalmente você vê indivíduos que tocam em vários dons. Ou indivíduos que tinham alguns dons e depois você descobre que era apóstolo. Só que Ágabo, do início ao fim do Novo Testamento, ele é profeta. No capítulo 10 ele é profeta, no capítulo 21 ele ainda é a mesma coisa. Então é interessante, porque nos dá a sensação que ele era somente profeta. Ele não tocava no dom de mestre. Essa é a sensação que nos dá. Então vamos ler lá, Atos capítulo 21, versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E este tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Ok? Elas profetizavam. Deixa eu te perguntar, isso faz delas profetisas? Qualquer um de nós pode profetizar? Que bom que você já aprendeu. Vamos continuar. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. Aqui é diferente. Um profeta, e por sinal o nome dele era Ágabo. Mas o chamado já estava identificado, não era um indivíduo que só profetizava. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se
as mãos, e ligando-se os pés e as mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Daqui de cara, me perdoe o termo, mas daqui você já começa a notar que profeta não é normal. Não é normal. Porque era só ele chegar e dizer assim: o indivíduo que é dono desse cinto vai ser preso. Mas ele senta, ele pega a cinta, ele enrola na mão. Imagina a cena. Ele enrola a mão, ele enrola o pé, ele se amarra todinho e diz: vai ser assim. Então, irmão, em primeiro lugar, quantos pastores a gente tem aqui? Temos aqui. Tenha paciência com seus profetas. É de fábrica. Eles são exóticos. E aí é interessante que, se você continua lendo o que o apóstolo Paulo fala, o apóstolo Paulo fala basicamente que o Espírito Santo já tinha confirmado isso ao coração dele, e aquilo que Ágabo estava dizendo era verdade. Então, por mais excêntrico que fosse aquilo que Ágabo estava fazendo, era verdade, era profético. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: o que Ágabo fez, era uma edificação, era uma exortação ou era um consolo? Se você pensar bem, nenhum dos três. O indivíduo não foi edificado, porque ele já sabia. Ele não foi exortado, porque mais perto do que Paulo estava de Deus, ao ponto de sair para apanhar. E consolo, que consolo. Não, você vai sair daqui e vai levar uma surra, você vai ficar amarrado na Judéia. Não faz sentido. Então, o que Ágabo estava manifestando era algo além do que o simples dom de profecia. Me perdoe o simples, mas você vai entender por quê. Então vamos continuar. Eu vou dar algumas características do ofício. Se você está anotando, eu queria que você anotasse. A primeira característica, a mais sobrenatural, a mais específica, a mais maravilhosa de todas, que um profeta precisa ter para ser profeta, é ser chamado por Deus. Se ele não foi chamado por Deus, todas as outras que eu vou dar não vão servir, ok? Segundo, ser apto para o ensino, para a pregação da palavra. Como nós já falamos, o profeta, ele não vai subir no púlpito para passar 3 horas, 20 horas, 10 anos da vida dele, só profetizando o tempo todo, porque ele precisa promover o conhecimento de Deus também. Isso faz parte do ministério do profeta. Vamos continuar. Assim como os outros dons, o profeta é chamado para uma atuação ministerial, muitas vezes de tempo integral na obra local. O profeta não é um lobo solitário, trancado em uma caverna, que vem na igreja uma vez na vida para dar uma palavra. Você está aqui? O profeta, ele é um membro do corpo de Cristo. Ele é um dos 5 dons. Os 5 dons promovem a edificação do corpo de Cristo, a unidade da fé. Mas deixa eu lhe perguntar, qual indivíduo dos 5 dons ministeriais também não precisa ser edificado? Qual indivíduo dos 5 dons ministeriais também não precisa ser ensinado e crescer em Deus? Qual indivíduo dos 5 dons ministeriais não precisa de outros indivíduos dos 5 dons ministeriais? Então o profeta, irmãos, ele não é uma categoria mais elevada ou superpoderosa da intimidade com o Senhor. Não, porque Deus trata tanto comigo, pastor. Ele fala coisas assim que eu não consigo expressar. É tão profundo, eu não consigo falar. E você diz: entendo. Só que é interessante que a intimidade tão profunda com Deus faz aquele profeta fazer o contrário do que a Bíblia manda, que é se congregar. A Bíblia também fala de um indivíduo chamado Deus desse século, irmão. Cuidado, que Deus a gente pode estar ouvindo por aí. Então o profeta, ele é um membro do corpo de Cristo, assim como eu e você. Um profeta, ele precisa do Senhor, dos irmãos, de ouvir a palavra, de ser filtrado pelo mestre, de ser apacentado pelo pastor, de receber profecia do profeta. Ele precisa estar no meio do povo, porque ele é um dos 5 dons ministeriais. Dons ministeriais precisam estar no ministério.
Agora eu vou voltar para o esboço. Ok. E uma próxima característica que nós vamos falar é que o ministério do profeta, para ser chamado de ofício, pelo que nós enxergamos do Novo Testamento, e até mesmo da operação desses dons, até mesmo no Velho Testamento, é a operação daquilo que a Patrícia chegou a comentar no primeiro dia, no primeiro momento que nós tivemos no seminário, que são a operação dos dons de revelação operando com constância na vida dele. Ele precisa, no mínimo, operar em 2 desses 3 dons de revelação, fora o de profecia. Então, basicamente, é quase certo você esperar que um profeta também profetize, mas ele não faz só isso. Então, quais são os dons de revelação? Eu vou querer que você abra comigo, por favor, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Você chegou lá? Vai dizer o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando um fim proveitoso. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. E se você continua lendo, você também vai chegar a um dom chamado discernimento de espíritos. Ok? Nós vamos falar a respeito de alguns dos dons de revelação que o profeta deve operar e alguns outros que ele também irá tocar, fora o de profecia. O primeiro que eu quero conversar com você é a respeito da palavra de sabedoria. Bom, alguns dos teólogos que nós conhecemos, os mais respeitados, eles, ao estudar as Escrituras, nos levam a acreditar e a crer que palavra de sabedoria se refere a uma inspiração ou revelação sobrenatural a respeito de, eu vou ler do jeitinho que eu anotei para não ter risco de eu esquecer, personalidades humanas, divinas e satânicas, no futuro. Não é uma sabedoria natural, porque senão não seria dom. Não é uma sabedoria fruto do que eu leio nas Escrituras, porque isso é minha obrigação, e ninguém adquire dom por obrigação. Dom vem segundo o Espírito, e esse dom, especificamente de palavra de sabedoria, nos leva a acreditar que se refere a respeito de coisas onde Deus vai compartilhar uma pequena fração da sua onisciência a respeito de alguns fatos do futuro, e que um profeta pode ficar ciente através de N formas, porque quando nós falamos palavra de sabedoria, às vezes pode ficar um pouco intangível como é que o profeta vai receber essa palavra, mas quando o profeta ele recebe uma direção, ou recebe uma inspiração da parte de Deus, ela pode vir através de algumas formas. Ela pode vir através de visões, ela pode vir através de sonhos, ela pode vir através de revelação no seu interior, ela pode vir através de anjos. Então, existem várias maneiras de uma palavra de sabedoria chegar em um indivíduo. Possa ser que um profeta em um determinado momento, ele tenha uma visão a respeito de algo que irá acontecer. Nós vemos isso muito claro com o apóstolo João, escrevendo o livro de Apocalipse. Ele não estava lá, nem a gente chegou. Ele não tinha como saber de maneira natural, mas ele viu e percebeu. Os profetas do Velho Testamento, quantas palavras de sabedoria eles não falaram, predizendo como seria a vinda do Messias, como seria o andar do Messias. Irmãos, nós temos salmos proféticos inspirados por Davi, que eu não sei se você sabe, também era profeta. A palavra de Deus vai falar isso. Davi, inspirado pelo Espírito de profecia, ele basicamente cita o Calvário inteiro. Ele cita que o povo sorteava as roupas do Messias, ele cita o sofrimento de Jesus na cruz, ele cita Deus meu, porque me desamparaste. Palavra de sabedoria operando. Uma coisa referente ao futuro. Agora, mais uma vez, não é um conhecimento humano, não é algo que eu sei, até porque é do futuro. Eu fico sabedor de uma informação. Agora vamos falar agora um pouco a respeito de um outro dom, chamado palavra de conhecimento.
Revelações sobrenaturais a respeito de fatos, eventos, propósitos, origens e destinos, a respeito de personalidades humanas, divinas, satânicas, do presente e do passado. Não é conhecimento humano. Palavra de conhecimento não é para você ficar mais inteligente. A oração aí tem que ser outra. Palavra de conhecimento também nos leva a crer que significa ser conhecedor de algumas frações do conhecimento de Deus que é compartilhado conosco a respeito desse tanto de coisas que nós já falamos, fatos, eventos, pessoas, lugares e coisas a respeito do presente e do passado. Você se lembra quando, eu quero que você abra comigo, eu acho que vai ser relevante, abre comigo em Atos, capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 15. Quantos se lembram da conversão de Saulo? Saulo tem um encontro com Jesus. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele fica cego por um tempo. Ele não consegue enxergar durante um tempo. E é compartilhado a palavra de Deus a um homem chamado Ananias. E é interessante que quando a palavra de Deus é compartilhada com Ananias, a palavra de conhecimento opera no início e a de sabedoria no fim. Porque ele diz, vá até esse homem, porque ele passou por isso, isso e isso. E depois no fim, abre, só para a gente resumir, Atos capítulo 9, versículo 15, diz o seguinte, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Lá na frente, anos depois, a gente vê que é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz, para os gentios e seus reis e perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Isso é Atos capítulo 9. Atos capítulo 21, a gente leu nesse instante que Ágabo estava profetizando que o apóstolo Paulo seria preso. E aqui em Atos capítulo 9, Ananias estava recebendo uma palavra do Senhor a respeito da conversão daquele que ainda nem era Paulo, era Saulo, dizendo que para mim ele é um vaso escolhido, e mostrarei para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias operou nas duas palavras ao mesmo tempo. Palavra de conhecimento para saber a respeito do passado, porque já havia ocorrido, e palavra de sabedoria para saber a respeito do futuro. Então o profeta, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, ele pode operar segundo a operação do Espírito, ficar sabedor, conhecedor de coisas referentes ao futuro ou do passado. Mas deixa eu te perguntar, isso é um botão que o indivíduo aperta? Ninguém chamou, irmão, não tem um sexto dom ministerial chamado X-Men, que o indivíduo tem superpoderes. Não, irmãos, existem indivíduos comuns, e eu adoro o termo que o apóstolo Paulo usa, como um tesouro escondido em vasos de barro. É divino, mas o indivíduo que recebe é comum, é igual eu e você. Se você soubesse o tanto de palavra que um profeta também é doido para receber, por quê? Profeta não é onisciente. Profeta não sabe tudo. Profeta não é Deus. De fato, existem profetas infantis ou imaturos, e agora eu vou mudar, gananciosos ou fraudulentos, um é infantilidade, o outro já não é, que gostam de transparecer a sensação de que eles sabem, e eles se aproximam de você e mudam o olhar. Ele mudou a forma. E ele não fala nada. Mas ele está olhando para você. E você diz, o que é que ele está vendo? Nem ele sabe, o importante é fazer o olhar. Ele não precisa que você saiba que ele não sabe. Ele só precisa fazer você achar que ele sabe. Por quê? Porque o indivíduo está agarrado ao conhecimento do que é o profeta da velha aliança, achando que ele precisa expressar, para parecer espiritual, que ele sabe de tudo. Não tem nenhum profeta que seja mais filho de Deus do que você. É todo mundo igual. Você fica rindo porque quem está falando sou eu. E está filmando. Glória a Deus. Eu quero mostrar para você, abre comigo em João capítulo 4, versículo 16.
João capítulo 4, versículo 16. Irmãos, eu não sei se você notou, não estou citando muito o Velho Testamento, porque de fato, como nós entendemos que o profeta do Novo Testamento já tem algumas semelhanças com o do Velho, eu vou me ater ao Novo, porque se a coisa mudou, vamos ficar com a nova. Jesus, que também operava nos 5 dons, na totalidade, como a Patrícia chegou a comentar ontem, Jesus também tocava no dom do profeta. E em João capítulo 4, versículo 16, Jesus se encontra com a mulher samaritana e diz o seguinte: vá, chame o seu marido e volte. Quando ele fala isso, o que é que a mulher responde? Não tenho marido, respondeu ela. E Jesus lhe disse: você falou certo, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você agora vive, nem seu marido é. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus conseguiu dizer que a mulher falava a verdade, brigando com ela. Disse a mulher: Senhor, veja que és profeta. E é interessante que depois ela muda de assunto. Ela diz: vocês judeus falam que a gente adora no monte errado. Ela muda o assunto na hora, quando descobre que ele é profeta. Mas você observou que Jesus não caiu? Ele não rodou. Ele não mudou o olhar. A mulher nem notou que ele estava começando a profetizar. Ele só simplesmente expressou. Ele disse: é verdade. E você já teve 5. E o que você tem não é seu não, viu? Ele só faltou dizer: devolva. Você notou que os dons do Espírito não necessariamente estão atrelados a reações com que às vezes a gente considera que é o Espírito? E eu não estou invalidando que existem reações espirituais que você olha e diz: é estranho, mas você sabe que é Deus. Mas eu estou dizendo que não necessariamente a palavra de sabedoria ou de conhecimento irá operar associada a uma manifestação estrambólica de um indivíduo. Às vezes ele simplesmente vai virar para você e vai dizer: mas você já teve 5 maridos. Era um diálogo, era uma conversa. Não era um dom que só funcionava no púlpito. Era uma percepção. Amém? Então aqui nós vemos a palavra de conhecimento em operação. E agora eu quero entrar num dos outros dons que o profeta deve tocar, ou pode tocar. Ele tem que tocar em vários, para no mínimo ser considerado como profeta. Mas o discernimento de espírito, dificilmente eu vejo um profeta que não toca de alguma forma nesse dom. Ok? E o que é o discernimento de espíritos? É a revelação na qual se percebe vendo, ou ouvindo dentro da esfera espiritual, identificando se a ação é divina, humana ou satânica. E é interessante porque a palavra discernimento, que o apóstolo Paulo usa, o significado dela no grego é literalmente julgar. Então é um dom em que o indivíduo ele tem a capacidade dada por Deus e não por sua experiência, por sua inteligência, ou porque ele tem 30 anos de crente. Não, é uma habilidade, é um dom da parte de Deus, onde ele consegue perceber: não, isso não é um indivíduo falando não, isso é o diabo. Não, isso é Deus. Ou então, é imaturo. Você sabia que muitas vezes, até mesmo dentro do ofício do profeta, existem muitos profetas que estão se descobrindo no chamado, e às vezes eles vão profetizar, e eles fazem determinadas manifestações, que às vezes são um pouco exageradas. Até Ágabo fez, irmão, não ache ruim não, se acostuma. Mas às vezes pode passar um pouco da conta a coisa, porque somos humanos. Assim como o profeta pode exagerar em querer aparecer no ensino, o profeta pode exagerar em querer parecer mais ungido do que é. Ok? Enfeitar o pavão. E aí às vezes alguns indivíduos olham e dizem assim: isso é o diabo na vida desse menino. Esse menino está com um cão no escuro. Só que o discernimento de espírito opera, e quando opera você diz: não, ele só é infantil. O coração é bom. Não, isso aqui não é Deus não. Pode parecer, pode se vestir como se fosse, pode falar como se fosse, mas isso aqui é cão, meu filho. Você entendeu? A operação do discernimento de espíritos não é uma avaliação de: deixa eu ver, você parece certo. Não, às vezes é até confuso, porque a sua mente está dizendo: isso é um carnal, isso é capeta. Só que o discernimento de espíritos está dizendo: tenha paciência, é só ele, não tem nada a ver com o diabo, ele só é infantil.
Discernimento de espíritos pode atuar quando você entra em alguns lugares e você vê e ouve no reino do espírito coisas que humanamente, já está falando, é do espírito, você não conseguiria ver de maneira natural. Eu vou usar alguns versículos para te mostrar como é que isso opera de maneira mais clara, segundo a palavra de Deus, ok? Antes da gente abrir, eu vou usar um exemplo aqui muito claro. Você se lembra quando Jesus está conversando com os discípulos e ele pergunta para eles: quem o povo diz que eu sou? E aí os discípulos respondem: alguns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é uma coisa, outros dizem que tu é outra. Aí ele pergunta: e vocês? Dizem que eu sou o quê? E Pedro, que era Pedro, isso já resume, se você entende, ele diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O que foi que Jesus falou depois? Não foi carne nem sangue que te revelou. Ele entendeu a fonte. Ele disse: não, isso aí foi o Espírito. Agora, o mesmo Pedro, aparentemente com a boa intenção, chega diante de Cristo, e Jesus está dizendo que vai para a cruz, e Pedro diz: não, Senhor, de maneira alguma isso vai acontecer com você. E o mesmo Cristo que elogiou ele antes diz: para trás de mim, Satanás. Eu acho que Pedro falou: uma hora só, para outra hora bate. Vou ficar quieto. Mas sabe, irmãos, pensa comigo, o que é que operou aqui? Discernimento. Ele não disse: deixe de ser carnal, Pedro. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Era uma operação satânica através da boca de um discípulo que Jesus tinha passado 3 anos treinando. Sim, irmãos, tem irmãos muito bons que nós devemos amá-los, cuidá-los, às vezes até muito íntimos, mas às vezes é o Beelzebul falando mesmo. E você tem que ter discernimento espiritual, desejar esse dom como um membro comum, mas o profeta vai ter isso em operação mais vezes. O profeta muitas vezes vai operar em visões, e é aqui que a coisa vai pegar. Mudei até o tablet. Eu estou indo bem? Você está conseguindo? Faz uma cara de que eu estou ensinando bem. Muito bem. Se eu estivesse operando no dom de discernimento de espírito aqui agora, hein? Teria descoberto um bocado de coisa. Quando a gente olha para o Novo Testamento, até mesmo o Velho, nós somos apresentados a três tipos de visões ou manifestações de visões, e que o profeta, como eu já falei, o profeta ele pode receber palavra de sabedoria, de conhecimento, discernimento de espírito de várias formas. Pode ser uma nota no seu interior, ele pode ter uma visão, um sonho, mas eu quero focar um pouco em visões agora. E existem 3 modelos de visões que nós vemos na palavra de Deus. O primeiro deles, eu vou tentar ser bem breve, e eu acho que se tem algum profeta ou alguém que já operou nisso, você vai se identificar muito bem. O primeiro, eu vou chamar de visão espiritual. Esse primeiro modelo, não é que o indivíduo perdeu os seus sentidos naturais, não é que ele está vendo na sua frente algo acontecer, mas é como se ele estivesse vendo sem ver. Olha a coisa. Só um minuto. Tem alguém já se identificando com o que eu estou falando aqui? Se tiver, ok, pelos semblantes já temos alguns indivíduos se entregando. Ele percebe, ele não sabe, e ele vai dizer: você já viu isso aqui acontecer, ó. Ele vai orar por alguém. Rapaz, falar do profeta é comédia, é isso mesmo, mas vai com calma. Ele vai orar por alguém, quando ele vai orar, ele diz: cara, dependendo da idade, fala assim, se não é amado em Cristo. Eu percebo algo no meu interior, é como se fosse um rio. É como se fosse um fogo, assim que... E aí ele vem, e aí, sabe assim, é como se eu estivesse vendo, e ele não sabe dizer, porque ele não está vendo, ele não está ouvindo, mas ele está notando. Agora deixa eu perguntar, levanta a mãozinha, quem já ouviu isso acontecer? Pelo menos. Ok. Isso é o que a gente chama de visão espiritual. É uma percepção, às vezes, atrelada a alguma imagem ou alguma cena. Mas não é porque você está alheio dos seus sentidos. É porque você percebe. Você viu como é difícil? Tenha compaixão dos seus profetas. Eu estou tentando ensinar e é difícil de entender. Imagine passar.
Aí o indivíduo chega e diz, cara, eu estou vendo uma coisa aqui que eu... Aí você está vendo mesmo? Ele, não. Aí ele diz, mas você está ouvindo? Não, mas está aqui, ó. Ok. Eu acho que já ficou claro o primeiro. Eu acho que eu já dei exemplo suficiente do primeiro. Vamos continuar. O segundo tipo de visão é o que nós podemos chamar, e essa palavra realmente vai ser usada algumas vezes, é o que nós chamamos de êxtase. No êxtase, quando esse tipo de visão ocorre, os sentidos naturais do indivíduo, a percepção dele das coisas, ela sai. Então o indivíduo ele literalmente tem uma visão e às vezes ele fica até confuso se ele está no corpo ou fora. Porque os sentidos naturais ele deixa de ouvir, ele deixa de ver. Não é que o indivíduo entre em coma, mas às vezes em um período de oração, as coisas naturais literalmente deixam de ter som, ele deixa de ver e ele passa a ver no reino do Espírito. E não necessariamente somente lugares reais ou coisas assim. Eu quero, desse aqui eu vou precisar que você abra comigo, tá? Abre comigo, por favor, no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 9. Esse tipo de visão é muito interessante. Não que a outra não seja, a outra é demais também, mas essa aqui diz o seguinte, você chegou lá, Atos capítulo 10, versículo 9, vai dizer o seguinte: e no dia seguinte, indo eles em seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, certo? Ele estava orando, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe, aí depende da versão que você está, quais as versões falam êxtase? Levanta a mão para mim. Ok, agora eu quero fazer outra pergunta, qual versão fala arrebatamento de sentidos? Ok, uma versão explica o que significa a outra. O êxtase é a versão, olha, vocês que pegaram o êxtase, esse é o nome da palavra, e a resposta é a dos outros irmãos. O êxtase é um arrebatamento de sentidos. Agora vamos continuar. E veio, irmão, presta atenção, que ele estava orando, mas depois quando ele desceu, porque teve fome para comer, veio. Ele não gerou isso. Ele nem estava procurando isso, mas veio. Ok? E viu o céu aberto, e descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, feras e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz, de onde? Quem é que sabe? Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas você percebe que Pedro está ausente do local onde ele estava? Visivelmente na visão? Ele diz, vi descer um lençol, vi isso, vi aquilo, ouvi uma voz. É diferente, completamente diferente. É diferente de uma percepção. Não, isso aqui é muito claro para ele. Normalmente pessoas que têm esse tipo de visão, eles descrevem muitos detalhes. Às vezes no primeiro modelo a pessoa tem dificuldade de expressar o que está vendo. No segundo, já é o contrário. Ele diz, eu vi um lençol e estava, por mais estranho que seja, tem detalhe, porque é muito claro a coisa. É um nível que nós podemos literalmente dizer, superior à primeira visão. Não é que o crente que tem a experiência é superior. Ninguém é superior a ninguém porque teve mais experiência com Deus. Ok? É tanto que tem muito mau caráter cheio de experiência. Mas o ponto é, a experiência, a visão em si é superior ao modelo de visão anterior. Ok? Vamos tratar agora, eu não vou entrar na visão de Pedro, porque isso aqui é um tema de outra pregação. Nós temos um terceiro modelo, que é o que nós podemos dizer que é o padrão mais elevado de visão. Que é a visão que nós chamamos de visão aberta. Nesse modelo, a visão aberta, o indivíduo, ele não vai perder os seus sentidos naturais. Ele não vai ficar com dificuldade, não, eu estou sentindo uma coisa. Não. Nesse aqui, ele vê e ouve no reino do Espírito, enquanto vê e ouve o natural. É ao mesmo tempo. Os olhos espirituais dele são abertos concernente ao que está acontecendo.
Isso é muito comum acontecer com discernimento de espírito. Muito comum. Com palavra de sabedoria e de conhecimento, é mais normal o modelo anterior. Porque o indivíduo não vai passar por aquilo. Então ele tem uma visão, e ele vê algumas coisas que aconteceram, ou coisas abstratas que o Senhor quer comunicar uma revelação sobre aquilo. Mas nesse último modelo de visão, é mais comum quando você está dentro de uma igreja, e você está pregando a palavra, você está ensinando, ou algo assim, e você literalmente vê no reino do Espírito. Às vezes vê um demônio sentado do lado de uma pessoa. Às vezes vê um anjo. Às vezes vê algo do reino do Espírito. E você literalmente diz, cara, a sensação que eu tenho é que eu posso tocar nisso, se eu me mexer. Porque é real. E eu vou te falar, eu pensei que isso era uma falta de maturidade ou um exagero. Mas quando João está escrevendo o livro de Apocalipse, no capítulo 1, ele diz que ele ouve uma voz atrás dele. Ele cita o ponto geográfico onde a voz está. Ele diz, diferente de Pedro, que diz, e veio uma voz. Não diz de onde vem. Pedro diz, ouvi uma voz atrás de mim, e me virei para ver quem falava. Quando ele se virou, que ele se tocou quem era. Olha que coisa diferente. E quando ele vira para trás, quem estava lá? Jesus. Então é comum, não estou dizendo que é recorrente, é comum nesse tipo de visão, o indivíduo às vezes, a situação está tão clara, que ele demora, isso acontece, acredite, algum tempo para discernir que ele está tendo é uma visão. E ele olha e diz, que coisa estranha, o que é aquilo? Ele diz, tu está vendo? Estou não, fulano. Aí às vezes tem um irmão do outro lado que também é pentecostal, misericórdia. Tu está vendo o quê? Não sabe de que lado é, né, o que está vendo? Aí fala igual os profetas o povo do Velho Testamento, mas veio em paz ou não? E volta. Então, nesse modelo de visão, quando acontece isso, a profundidade da visão, a riqueza de detalhes é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Isso aqui, irmãos, não quer dizer que ninguém é melhor do que ninguém. Porque se lembre que Saulo teve uma experiência parecida. Mas ele nem era crente. Porque aí você diz, não, mas a experiência que Paulo teve, só quem viu foi ele. Não. A Bíblia diz que os seus amigos ficaram assustados, porque de onde é que está vindo essa voz? Eles não viram o que ele viu, mas eles ouviram o que ele ouviu. Houve uma manifestação naquele lugar, e existem alguns que podem até classificar ainda numa categoria diferente do que eu estou falando aqui. Mas no mínimo, é uma experiência muito forte, e ele nem era crente. Então não fique achando que um profeta é uma coisa, ou não fique achando que você é alguma coisa, porque você teve experiência. Experiência não faz integridade nem caráter. Já nasceu com você. Tá bom? Ufa! Agora a gente consegue respirar um pouco e entrar em alguns pontos um pouco mais leves, diria eu. E eu acredito que vai dar tempo. As manifestações do profeta na igreja local. Eu quero que você abra comigo. Na verdade não abre não. Vai abrindo em Atos capítulo 11, versículo 28. E eu vou lendo outro versículo enquanto você está abrindo. Diz o seguinte: mas se não houver intérprete, em Atos capítulo 14, versículo 28, diz o seguinte: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podem profetizar, um depois do outro. Vamos continuar? Para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos... Ok. Você nem abriu lá e você sabe citar. Olha só. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Você abriu em Atos, capítulo 11, versículo 28 que eu pedi?
Vai dizer o seguinte: e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. É interessante porque Ágabo de novo aparece aqui. A Bíblia não diz que ele fala, a Bíblia diz que ele dá a entender. Conhecendo as cenas que Ágabo gostava de fazer, talvez ele não tinha dito alguma coisa. Ele diz, dava a entender que haveria uma grande fome. E de fato a fome aconteceu, o que comprovava o que ele estava falando. Mas agora, eu quero, para encerrar, pontuar algumas coisas, alguns conselhos, e agora são conselhos. Eu não vou entrar mais em textos, o que tinha para falar, falou. Se você ficou em dúvida, traz amanhã, tá bom? Se a gente não souber a resposta, a gente não vai responder, a gente vai deixar a pergunta, vai estudar, mas a gente vai se esforçar para fazer o melhor possível. Como eu já disse inicialmente, o profeta não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Você se lembra em 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia diz que o amor não se porta inconvenientemente. Não há fruto em Deus ficar compartilhando os pecados em que até mesmo Deus já te perdoou para um profeta, só para te envergonhar. Agora, de fato, um profeta pode ser usado em palavra de conhecimento, como Pedro foi utilizado para Ananias e Safira, e revelou e descobriu pelo Espírito que eles estavam mentindo dentro da igreja. E ele, pela palavra de conhecimento, percebeu e decretou um juízo. Outro ponto que eu quero tratar com você: palavra de conhecimento, irmão, às vezes pode ser condicional. É só você se lembrar do rei Ezequias. O profeta trouxe uma palavra de conhecimento, Ezequias se arrependeu, e a consequência que viria sobre ele, o fato é, ele iria morrer. O profeta percebe o que ele fez e decreta um destino. Pelo que você fez, você irá morrer. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Só que aí, o indivíduo se arrepende. Quando o indivíduo se arrepende, o profeta muda a sentença. A palavra de conhecimento operou, o que estava para o passado aconteceu, mas a palavra de sabedoria muda. Ele diz, por causa disso, você vai viver mais tempo. Então, existem coisas que o profeta prevê, existem coisas que o profeta pode decretar profetizando. É diferente, não é porque ele tem uma autoridade divina para fazer determinadas coisas. Tem que ser mediante uma direção. É só você lembrar Paulo e Simão, o mágico. Ele diz, por causa disso, filho do diabo, você vai ficar cego. Quem que falou aqui? Foi Paulo. Então, existem algumas linhas em que o profeta pode agir e se manifestar, que nem sempre serão agradáveis. E eu quero que você entenda uma coisa. O profeta, ele é intenso por si só, tá? Dificilmente o profeta tem uma visão ou uma direção que não é, vai morrer todo mundo, é agora ou nunca. Difícil, nunca vi. Toda a vida é a coisa mais grave que tem. E não é mentira. É porque eles são intensos. Deus os chamou para essa intensidade. Aí vem o pastor. Aí vem o profeta. Aí vem o pastor. Só que, pensa comigo. O profeta, ele é chamado ainda, e é muito normal e comum ver no profeta agindo, às vezes até ensinando e pregando, às vezes dentro do ensino ele começa a revelar o que está acontecendo na vida dos outros, sem querer. Às vezes o profeta começa a ser duro, e eu não estou falando de maneira exagerada, não estou falando dele desrespeitando o pastor local, porque não adianta de nada você ser tão ungido, mas quem paga o aluguel da igreja é o seu pastor. E aí o profeta vem e é mais duro dentro da igreja, não é porque ele é duro que é do diabo, porque a dureza que Pedro exerceu sobre Ananias e Safira também era muito duro, mas era de Deus. Não é incomum você olhar para o Velho Testamento e ver profetas que eram presos, porque só falava coisa ruim. Se quiser eu vou na mão aqui, você quer que eu vá? Quer não? Então às vezes o que você chama de, meu Deus, que indivíduo negativo, está contra o meu ministério. Seja equilibrado, ensine ele a discernir. Se você é pastor, se você é líder, se você é profeta, se equilibre, saiba se expressar. Vai com calma. Quem teve a visão foi você, não foi os outros. Então não queira que eles entendam. Deus deu foi para você, não foi para eles. Vai devagar. Ok? Então, às vezes é normal o profeta trazer um tom de dureza para a igreja, chamando a responsabilidade, chamando a santidade, avivando os dons.
Às vezes o profeta vai pregar dentro da igreja, as manifestações do Espírito acontecem. No meio da pregação dele, vem palavra de sabedoria, de conhecimento, ele libera sobre a vida do povo. Ele desperta a igreja. E às vezes profetas novos na fé, olham para um ministro itinerante, que nunca veio na sua igreja, e nota que ele flui o tempo todo e profetiza o tempo todo. Irmão, Deus sabe que ele só tem 2 horas para compartilhar toda a unção que está sobre a vida daquele rapaz naquele momento. Então é normal um ministro itinerante passar e fluir dessa forma. Mas vá na igreja, ao local dele, vai ver se é dessa forma. Então às vezes um profeta que está tentando se identificar, olha para um ministro itinerante e diz, só flui se for dessa forma. Mas não é, meu filho. Estuda, se esmera, se dedica na palavra. Outra coisa, profeta precisa de muita Bíblia para conseguir discernir o que é do diabo e o que é de Deus. E a igreja, como foi falado aqui, precisa julgar o que o profeta falou. O apóstolo Paulo literalmente disse, julgue, avalie. Não profeta, a profecia. Porque, irmãos, a profecia ela vem de Deus, mas o cano, que são os profetas, por onde passa, às vezes está contaminado. E às vezes Deus traz uma direção do indivíduo falar A, aí você começa a chorar. Quando você começa a chorar, o profeta se empolga e diz, acertei. Aí ele vai começar a estender a profecia. Era só para falar o início, era só para amarrar a mão e o pé. Quando chega lá, ele está igual uma múmia, todo enrolado. Então tenha paciência, saiba julgar a profecia. Não jogue tudo fora, mas seja guiado pelo Espírito, não pela profecia. Você é guiado pelo Espírito. Você é filho de Deus. É o Espírito de Deus que deve confirmar se aquela profecia é verdadeira ou não. Se aquele Espírito que está fluindo através daquele rapaz é de Deus ou não. Primeiro ponto que você julga uma profecia, através da palavra. Segundo ponto, no teu interior. Pode ter passado no crivo da palavra, se está alinhado com a palavra, tudo bem, mas se não condiz com o teu espírito, jogue essa palavra fora. Ismael, misericórdia, você está dizendo que Deus erra? Não, quem erra é o indivíduo que está profetizando. Ele é um ser humano, ele pode ter se empolgado. E se você não entender isso, e Deus te chamou para profeta, você pode achar que sempre na sua vida você vai acertar. E você precisa entender que você também pode errar. Então um profeta maduro, às vezes ele já termina a profecia dizendo, julgue. Porque ele sabe que ele pode ter errado. Profeta precisa ser julgado na sua profecia. Tá bom? Não fale tudo que você viu. Saiba discernir aquilo que é para você e aquilo que é para o corpo. O apóstolo João, na sua visão na carta de Apocalipse, ele disse que um anjo colocou um pé na terra, outro no mar. E foi bradado através de um trovão uma voz. Quando ele foi escrever, o anjo disse, não escreva. O que é que isso quer dizer, irmão? Olha para cá. Que nem tudo que você viu é para você falar para os outros. Às vezes é para você. E o erro é esse, você quer contar para todo mundo. Não vai dar tempo de eu falar tudo. Mas deixa eu lhe dar uma última dica aqui. Filtre as suas emoções pela palavra de Deus. O profeta, se ele não conseguir discernir o que é o diabo, o que é Deus e o que são suas emoções, ele vai começar a acreditar que tudo que as emoções dele diz é Deus falando. E ele vai começar a achar que todo mundo que ele acha que não gosta dele, na verdade é uma revelação do Espírito. Julgue as impressões que você tem. O profeta tem que ser o primeiro a julgar a profecia que recebe. Avalie. Meça a coisa. E para aqueles que não são profetas, não joga um profeta fora porque ele já lhe deu uma palavra errada. Ele podia estar aprendendo, mas hoje ele pode ser o ágabo da sua vida. Jogue fora a profecia, mas ele ainda é seu irmão, você gostando da profecia que ele deu ou não.
Tem tanta coisa desse ofício, irmão, que dá para a gente entrar. Mas Deus vai promover uma nova oportunidade. Você foi abençoado? Amém. Glória a Deus. Amém.